Você acha que sabe estudar direito? Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou biomédico, mestre em ciências, e nesse vídeo aqui eu quero falar pra vocês sobre quais são as melhores técnicas de estudos baseado em evidências para melhorar a sua capacidade de aprender um determinado assunto. Você provavelmente deve ter algum tipo de noção de como é que se deve estudar, porque passou pelo menos uns 10 anos da vida estudando, indo para aula e anotando o que o professor colocava lá no quadro. Mas você sabia que existem pesquisas específicas para avaliar quais são as melhores técnicas de estudo? Existem vários pesquisadores que estão interessados no tema da neurociência da educação e que tentam avaliar quais são as técnicas de estudo mais eficazes para a retenção de informação por longos períodos de tempo. Uma técnica que tem sido bastante estudada é a técnica de elaboração interrogativa. A técnica de elaboração é uma estratégia de aprendizagem que envolve a explanação e descrição detalhada dos conceitos estudados, utilizando suas próprias palavras e conectando esses conceitos aos conhecimentos prévios que você tem. Essa técnica é eficaz porque ela consegue criar conexões duradouras com as informações que você já tem, criando novos conhecimentos e aprofundando o conhecimento, a informação que você tem sobre determinado assunto. Para ilustrar essa técnica, vamos pensar no seguinte exemplo. Vamos dizer que você quer estudar as principais vias neurais do cérebro. Primeiro, obviamente, você vai precisar de algum livro ou de algum artigo de revisão que vai estar lá descrevendo as principais vias neurais. Então, por exemplo, a via do sistema de recompensa, as vias que passam no córtex pré-frontal, a via do trato espinotalâmico, as vias de controle de movimento, enfim, todas as vias ali que são importantes. O primeiro passo é você começar a se familiarizar com os termos e conceitos que estão sendo utilizados, ou seja, saber o que cada via é, o nome de cada via e mais ou menos a função geral que cada via vai estar exercendo ali sobre o processamento que o cérebro executa. Enquanto você está lendo esse livro didático, por exemplo, falando sobre esse assunto, você vai anotando, fazendo resumos bem rápidos e práticos para poder tentar criar noções categóricas das informações que estão sendo expostas. Então, por exemplo, você vai precisar saber que o sistema límbico é uma parte do cérebro, uma rede neural, que é responsável pelo processamento emocional, que vai ter dentro dele a amígdala, o hipocampo, e que também é muito importante para a resolução de processamento relacionado à memória. Enfim, você vai tendo conceitos específicos que é importante para você conseguir entender melhor como que essa via funciona. A partir dessas informações, você começa a elaborar o discurso, elaborar o conhecimento que você vai estar obtendo através desse livro didático, mas agora com as suas próprias palavras. Essa elaboração é literalmente quando você começa a tentar explicar o que você está vendo, explicar o que você acabou de estudar para si mesmo com as suas próprias palavras, criando literalmente interrogações que vai fazer com que você consiga entender aquilo que você conseguiu compreender e aquilo que você não conseguiu compreender. Em um dos primeiros estudos sistemáticos de elaboração interrogativa, os autores apresentaram a estudantes universitários uma lista de frases, cada uma descrevendo a ação de um homem específico. Por exemplo, um homem que está com fome entrou no carro. Em um dos grupos dessa pesquisa, os alunos foram orientados a utilizar essa elaboração interrogativa e começaram a se perguntar e obter informações do porquê que o homem que estava faminto foi para o carro, por exemplo. Outro grupo de participantes já recebeu essa informação específica do porquê que esse homem faminto estava indo para o carro. E um terceiro grupo somente leu essa frase. Em um teste final, depois de várias perguntas de cenários diferentes, o grupo que utilizou a técnica de elaboração interrogativa conseguiu melhorar e muito a retenção das informações necessárias para o teste, ou seja, conseguiram lembrar por que raios cada homem ou cada cenário específico aconteceu e quem que foi a pessoa que executou aquele cenário. Uma outra técnica que é muito importante e que também tem sido bastante estudada é a técnica de recuperação ativa. Ela se parece um pouco com a ideia anterior, mas aqui você vai tentar recapitular as informações que foram apresentadas para você sem que ocorra a utilização de qualquer tipo de meio escrito, seja o que você escreveu ou os livros. Imagine, por exemplo, que um tempo depois de você ler um artigo específico, você precisa tentar compreender e explicar esse artigo para outra pessoa. Você vai precisar ativamente lembrar as informações que você obteve ao ler, ou seja, você vai precisar tentar lembrar o que o autor falou, quais foram os principais resultados, como é que foi feita a discussão e coisas do tipo. Então você está ativamente tentando lembrar o que você conseguiu entender daquele assunto. Para você praticar essa técnica de recuperação ativa, é interessante que você comece a lembrar da forma que você achar melhor o assunto que foi estudado e comece a escrever em forma de tópico
tópicos ou em forma de frases mesmo que consigam te auxiliar a construir um discurso que seja mais coeso e que você consiga de fato ativamente lembrar e colocar com as suas próprias palavras o conteúdo que você estudou. Cada um escreve da sua própria forma, mas o patrocinador desse vídeo aqui tem uma ferramenta fantástica para te ajudar na utilização dessa técnica no estudo de artigos científicos. O SciRead é uma plataforma de leitura científica onde você pode colocar os seus artigos que você baixou em PDF e utilizar modelos prontos de fichamento dependendo do tipo de artigo que você está lendo. Se é um artigo original de pesquisa, revisão narrativa, revisão sistemática e todas as áreas diferentes de artigos. Eu tô usando já tem um tempinho e eu achei fantástico a facilidade que a gente tem de poder utilizar essa ferramenta, porque ela é bastante intuitiva, e também a diversidade de modelos que meio que conseguem auxiliar a gente a conseguir criar fichamentos muito detalhados sobre os artigos e ajuda a gente a conseguir praticar essa técnica de recuperação ativa. Como vocês podem ver, eu acabo descrevendo, por exemplo, de cabeça os diferentes tópicos e assuntos abordados por cada artigo, seguindo esses modelos disponíveis na plataforma. Se você achou interessante essa plataforma e quer também entender melhor sobre como que você utiliza diferentes técnicas de leitura aplicada à leitura científica, eu recomendo vocês a conhecerem o curso de leitura científica aplicada que vai ter no link aqui na descrição. Nesse curso vocês vão ter acesso a inúmeras aulas sobre diferentes técnicas aplicadas à leitura de conhecimento científico, à leitura de artigos científicos. E além disso, você também vai ter acesso a essa plataforma SciRead para poder pôr em prática as técnicas que você vai estar aprendendo de leitura científica para poder conseguir aprender melhor esses assuntos específicos de forma mais efetiva. Se você gostou do assunto e quer saber um pouco mais sobre diferentes técnicas de estudo, deixa seu like aqui embaixo e comenta, por favor. Muito obrigado pela atenção e até mais!